nós vamos estudar nessa unidade os principais elementos que compõem um projeto de front-end Angular, que são os componentes, as estruturas e as diretivas primitivas. Então, com essa aula, nós já podemos ser capazes de criar os nossos próprios componentes e fazê-los interagir entre o controller e a view. Então, basicamente, que é um componente? Componente é a principal elemento, a principal estrutura que nós vamos trabalhar dentro do Angular. O Angular, ele trabalha todo modularizado, então qual que é a ideia? Você tem um site, você consegue identificar elementos que são repetidos, são reutilizados durante a criação das páginas e implementação do teu site. Então, por exemplo, você vai ter uma caixa de busca, você vai ter um menu, você vai ter um card de um produto. Então, tudo isso vai ser trabalhado de forma independente no Angular e vai virar uma tag que pode ser utilizada dentro do seu projeto ou pode ser reutilizada em outros projetos também. Então, quando nós criamos um componente utilizando Angular, são criados 4 arquivos: o HTML, que é a nossa view, o controller, que é o arquivo component.ts. Nós temos também o component.css, que é para a criação de um CSS específico daquele componente para atender uma determinada situação, e o component spec.ts, que é para a realização de testes unitários. Para eu conseguir criar um novo componente, eu utilizo o comando no terminal ng gcomponent ou ng gc e o nome do componente que eu quero criar. Dessa forma, ele vai criar os 4 arquivos que foram citados agora há pouco. Então, no nosso projeto que nós iniciamos na aula anterior, eu vou criar, por exemplo, um componente, tá? ngg, pode ser C ou posso escrever component, tá? Tanto faz. E eu vou criar aqui, por exemplo, um componente novo chamado usuário, tá? Eu só vou fazer a verificação, ver se eu estou na pasta certa. Então eu vou entrar aqui dentro da pasta loja, e aí sim, vou criar o meu componente. Então aqui de novo, ng component, e o nome do componente que eu quero criar, por exemplo, usuário. Ele vai criar esses 4 arquivos, vai criar aqui também uma pasta com esse meu novo componente, com esses 4 arquivos e outros pontos interessantes. No módulo principal do meu site, que foi criado na criação do meu projeto, nós podemos verificar que foi adicionado a referência desse último componente que eu acabei de criar. Olha, importou aqui, ó, usuário component e também adicionou aqui ao meu projeto, tá? Eh, eu vou, adicionar mais um recurso que vai ser importante para nossa utilização, que é a a possibilidade de trabalhar com formulário, tá. Então, ele vai ser o nosso forms aqui, tá. Forms Module, tá. E ele automaticamente também cria aqui a referência, porque faz parte aí do framework do Angular. Pra gente poder criar um formulário daqui a pouquinho, tá bom? Então, iniciando aqui dentro do nosso componente usuário que eu acabei de criar. Ele tem o HTML, que é a estrutura, aquilo que é visível. Nós temos o component.ts, que é uma classe feita em TypeScript, que permite ali a criação de atributos, métodos, e eles vão interagir com o HTML. E eu também tenho um CSS, que por agora está vazio, mas que depois nós vamos adicionar novos elementos, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar algumas coisas para nós começarmos a utilizar esse componente. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam é a definição, são as anotações aqui do meu componente. Ele cria um nome, um seletor. Esse aqui é o nome da tag que eu vou utilizar.
Então aqui, app-usuário, mas eu posso alterar. Então essa tag eu posso aplicar em qualquer parte do meu projeto. Aqui tem a referência do HTML que eles estão utilizando, a referência do CSS que eles estão utilizando, tá? Como que eu utilizo? Como que eu adiciono? Eu tenho aqui o app-component.html, que é o módulo principal. Eu já limpei, deixei sem nada, mas eu posso colocar aqui, ó, app-usuário. Tá? App-usuário, só deixa eu fazer uma outra verificação se é isso mesmo, app-usuário, app-usuário. Então, estou utilizando ele como se fosse uma tag. Para rodar, ng serve, como nós fizemos na aula anterior. Ele vai compilar, se tiver tudo certo, ele vai liberar aqui a utilização na porta correta, tá? Ó, rodou, deu tudo certo, vamos testar aqui, tá? Localhost 4200, ó, meu projeto, usuário works. Isso aqui é o meu módulo de usuário. Eu posso pôr 2, 3, 4, 5, quantos eu quiser, tá? Isso vai ser modulável. Então, se você tem uma vitrine de produtos, você vai colocar quantos você precisar, quantos módulos do tipo produto você precisar. Bom, então vamos trabalhar um pouquinho mais aqui no nosso controller, que é o usuário components.ts. Posso criar um atributo, tá? Então, por exemplo, meu nome, posso falar que é do tipo string, tá? E eu posso também já inicializar ali com um valor, ok? Vou criar outro aqui também. Por exemplo, mostrar detalhe. Colocar aqui que é do tipo boolean. Aí eu vou iniciar ele com falso, ok? Então isso já são atributos do meu, eh, do meu componente, do meu módulo aqui que nós estamos criando, tá? Depois eu vou criar alguns métodos para a gente testar melhor. Mas já com esses atributos criados, eu posso acessá-los aqui do HTML. Tá? Então, por exemplo, posso fazer assim, ó. Olá, e eu vou utilizar aqui a diretiva chave-chave para acessar e mostrar esse atributo, né, meu nome, aqui no HTML. Então, por exemplo, meu nome. Tá? Então, fazendo isso, bom, para ele funcionar, é preciso deixar o atributo como público. Tá? A partir do momento que o atributo está público, ele consegue ser acessado aqui pelo HTML. Então, chave-chave, eu consigo, por exemplo, exibir um valor de um atributo. Tá? Então, vamos verificar como ele procedeu. Meu projeto, olá, Norton Glaser. Tá? Então, essa é a primeira diretiva que nós temos. Outras diretivas, tá? Que são bem importantes. Eu posso, por exemplo, criar um botão, né, por exemplo, e associar um evento à chamada de um método. Então, por exemplo, input, usar botão, né? Botão, eu posso fazer assim, clique. Tá? O que que acontece? Quando eu utilizo parênteses, ele vai TypeScript. Essa chamada do HTML para o TypeScript, essa chamada do HTML para o TypeScript, eu consigo identificar através dos parênteses. Tá? Então, com os parênteses, eu vou definir, por exemplo, aqui uma opção. Tá? Por exemplo, mostrar, só mostrar.
tá? Vou colocar aqui a função, então, por exemplo, mostrar detalhe, tá? Então, o que que essa minha função vai fazer? Ele deu erro porque não existe ainda esse método. Eu preciso voltar para o TypeScript, tá? E criar essa função, esse método. Então, por exemplo, public mostrar. Então, a partir do momento que eu coloquei aqui esse método, conseguiu compilar. O que que eu vou fazer basicamente aqui? Eu vou trocar o valor dessa variável. Então, diz.mostrar detalhe, porque é um atributo global, não é um atributo não é uma variável que eu tenha dentro aqui desse método mostrar, e eu vou inverter utilizando aqui o símbolo de negação, ó. Então, se é verdadeiro, fica falso, se é falso, fica verdadeiro. Tá? Então, dessa forma, eu consigo, por exemplo, através dos eventos, quando eu utilizo parênteses, eu consigo chamar algo do HTML para o TypeScript. Eu consigo fazer o contrário também, usando colchetes. Alguma coisa do TypeScript vai ser atualizado no HTML. Tá? A gente consegue fazer dessa forma também. Mas é uma coisa bem simples, tá? Por exemplo, eu vou colocar assim por enquanto, tá? Mostrar detalhe, mas ele vai mostrar falso, porque é a nossa variável, né? Mostrar detalhe. Só deixa eu ver se eu escrevi dessa forma, tá? Não, tá em minúsculo, tá vendo? Minúsculo. Mostrar detalhe. Legal quando a gente usa o NG Survey, tudo aquilo que a gente vai fazendo, ele já vai mostrando se tem algum problema ou não, tá? Falso. Se eu clico aqui, por exemplo, mostrar detalhe, ele inverteu para verdadeiro, tá? Então, nós temos essa diretiva aqui do parênteses. Daqui a pouquinho a gente vai construir um formulário, e esse formulário nós vamos pegar os dados dele para fazer o processo ao contrário, pegar do HTML e mandar para o TypeScript, tá? Esse mostrar detalhe, pessoal, eu vou fazer algo um pouquinho melhor. Eu vou utilizar uma outra diretiva, que é a diretiva ngIf. Então, a diretiva ngIf, através de uma condição lógica, né, nós podemos criar uma condição dentro do nosso projeto. Eu tenho ngIf, ngFor, ngSwitch, e eu tenho os de classe, os de atributos também, ngClass, ngStyle. Então, por exemplo, primeiro o ngIf, depois eu faço o ngFor, tá bom, pessoal? Eu posso fazer assim, ó. ngIf, se isso aqui for verdadeiro, por exemplo, ele vai mostrar esse detalhe. Se isso for falso, ele vai esconder, tá? Então, asterisco, ngIf, tá? Então, por exemplo, asterisco ngIf, e eu vou colocar aqui a minha variável mostrar detalhe, tá? E aqui eu vou colocar conteúdo mais completo. Teste de diretivas. Tá? Teste de diretivas. Então, o que que ele vai fazer? Essa variável mostrar detalhe é uma variável booleana. Se for verdadeiro, ele vai mostrar esse conteúdo. Se for falso, ele vai esconder esse conteúdo. Tá? Vou salvar, compilou, vamos testar. Inicialmente, estava setada como falso. Quando eu clico no botão, ele inverte isso. Então, por exemplo, ele mostra. Então, a cada vez que eu clicar no botão, ele vai inverter o valor dessa variável para que a gente consiga ocultar ou mostrar esse valor. Então, esse é o ngIf. Nós podemos ocultar e mostrar diversas coisas. Então, é bastante interessante. Tá? Outra bastante famosa, o ngFor. O ngFor, ele vai permitir que nós façamos um laço, por exemplo. Eu vou criar aqui, ó, uma lista, tá? Uma lista do tipo L. O L barra o L.
aqui internamente, eu quero, na verdade, replicar, eu quero repetir os itens da minha lista, tá? Então aqui, ngFor, o ngFor, ele vai pegar um vetor, uma lista e vai imprimir item a item, tá? Então, eu vou colocar aqui primeiro, tá? E depois eu volto lá para o controller. Então, eu vou criar um vetor chamado cursos. E para cada vetor curso, ele vai pegar o item curso, nome do curso, por exemplo. Acho que fica mais interessante. Nome do curso, tá? E aí, utilizando a diretiva chave-chave, eu consigo mostrar assim. Nome do curso, aqui como item da minha lista. Está dando erro porque eu não tenho esse vetor ainda. O que eu preciso fazer? Voltar para o TypeScript e criar esse nosso vetor. Tá? Então, eu vou criar aqui, ó, public cursos, tá? Vai ser um vetor de string, tá? E esse, de uma forma bem simples até, fazer assim direto, tá? Eu vou colocar assim, ó, Java, HTML5, JavaScript, TypeScript. Vou colocar esse nosso vetor, tá? Ainda não deu... Ah, escrevi errado, por isso que não deu certo. Cursos. Agora foi. Criei um vetor, cursos. Ele está público e eu consigo acessar ele do HTML. Se eu for verificar agora, ele utilizou esse vetor como uma base para criar um laço. Poderia ser uma tabela, os dados de um relatório, poderia ser uma tabela com os dados de um retorno de uma consulta. Eu posso fazer uma ngFor e uma div, e essa div vai carregar, por exemplo, todos os produtos da minha vitrine. Então, eu posso trabalhar com ngFor para fazer essa interação. Tá? Então, ngIf, ngFor são duas diretivas bem importantes. Tá? Então, além dessas, nós temos, né, diretivas para atributos. E aí agora vai fazer sentido a utilização do nosso CSS. Por quê? Eu consigo mudar uma classe CSS de acordo com uma situação, ou eu consigo mudar um atributo de uma classe CSS de acordo com uma situação. Vamos fazer esse teste? Vou fazer o seguinte. Eu vou mudar a cor desse botão, por exemplo, eu posso mudar também esse parágrafo. Vamos mudar esse parágrafo, acho que vai ficar mais interessante. Eu vou mudar a classe desse parágrafo quando a gente mudar a nossa variável para true ou false. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou modificar o CSS do componente usuário. Tá? Então, aqui, vermelho. Tá? Vou ver como que eu fiz aqui no meu exemplo. Aberto, fechado. Eu tenho aqui aberto. Eu vou mudar aqui a cor num, num azul bem clarinho, tá? E o classe fechado. O que vai acontecer? De acordo com uma expressão lógica, nós vamos modificar por um nós vamos modificar a classe CSS. Só para a gente identificar que é uma classe mesmo, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, cor da letra, né? Só para não falar, ah, não, professor, você mudou só um atributo. Não, vamos por mais coisas, tá? Então, eu criei duas classes, aberto e fechado. Então, utilizando essa mesma variável lógica, mas poderia ser qualquer outro tipo de condição, tá? Não tem problema.
eu posso fazer aqui, ó, ng class, tá? E eu vou pôr aqui as condições. Então, qual vai ser a nossa primeira condição? Eu vou mostrar a classe aberto quando o exibir detalhe for verdadeiro. Vou mostrar a classe fechado quando o exibir detalhe for falso. Ah, então aqui, por exemplo, vou utilizar essa classe aberto quando o mostrar detalhe for verdadeiro. Eu posso pôr várias situações, não somente duas, como eu estou pondo aqui. Posso pôr várias condições e para cada condição ele vai aplicar uma classe diferente, ó. Classe fechada, quando o diz.mostrar detalhe for falso, tá? Então, ngClass ele muda a classe de acordo com algum atributo, alguma variável que você tem ali dentro do seu componente.ts, né? Tenha, está modificado, tá? Eu só quero ver porque que eles não mostrou ainda, né? Pilou. Tivemos algum problema aqui. Deixa eu só repassar. Ah, tá. Isso é importante. Aqui até é interessante que a gente precisou disso aqui, tá, pessoal? O que é esse colchete? O colchete é o processo ao contrário do parênteses. O colchete é algo que acontece no TypeScript que vai influenciar o HTML. Nós vimos que o parênteses é algo que acontece no HTML que vai alterar o TypeScript. O colchetes é o contrário. É algo que acontece no TypeScript que vai modificar o HTML. Tá? Então, eu vou salvar aqui. Agora foi, ó, está como falso. Então, ficou o rosa. Mostrar detalhe, ele mudou para verdadeiro e acabou mudando aqui a classe. Tá? Então, é bem interessante essa diretiva, porque parênteses do HTML para o TypeScript, colchetes do TypeScript para o HTML. Que é a diretiva ngStyle. O ngClass ele altera uma única classe CSS, com todos os atributos de uma classe. Quando eu preciso alterar somente um atributo de CSS, eu vou utilizar o ngStyle. Ok? Ele funciona da mesma forma, só que a grande diferença é que eu coloco o nome do atributo, coloco a condição lógica e, caso verdadeiro, eu coloco um valor, caso falso, eu coloco outro valor. Tá? Lembrando aqui, quando eu coloco colchetes, né, é do TypeScript para o HTML. Quando eu coloco parênteses, é do HTML para o TypeScript. Então vamos fazer uma experimentação aqui no nosso código com ngStyle, ok? Então, por exemplo, eu vou modificar, já modifiquei quase tudo, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Quando eu, aqui no botão, tá? Vou colocar assim, ngStyle. Eu vou colocar aqui as condições. Tá? Então, primeira coisa, qual atributo que vai ser modificado? Então, vamos supor que eu quero modificar somente a cor da borda do botão. Tá? Border color. Ok? E aí eu vou colocar a condição. Eu vou usar a mesma variável mostrar detalhe, tá? Que eu estou utilizando toda hora. Diz.mostrar detalhe. Caso for verdadeiro, eu vou mostrar, por exemplo, eu vou utilizar a borda verde. Se não, falso, eu vou usar a borda vermelha. Tá? Bom, acho que é o suficiente. Compilou. Vamos ver aqui o funcionamento. Olha, a borda do botão está vermelha porque está oculto. Cliquei, a borda ficou verde.
porque está verdadeiro agora, tá? Então, ngClass muda uma classe inteira do CSS. ngStyle muda somente um atributo. Vamos ver a última diretiva dessa aula. E na próxima aula nós vamos criar um novo elemento dentro do nosso projeto. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Angular trabalha com a arquitetura MVC? Model View Controller. O View é o HTML, o Controller é o TypeScript e o Model. O Model é o que ficou faltando. Vamos criar o Model na próxima aula e alimentar esse Model. Tá? Então, somente aqui para completar as nossas diretivas, nossas principais diretivas, temos outras, tá? Vamos trabalhar com ng switch. O ng switch ele permite uma múltipla escolha, né? Então, eu vou criar algumas classes no CSS e para a gente poder trabalhar, sei lá, com umas 3 opções pelo menos, tá? Então, eu vou lá no nosso CSS, usuário componente.css, eu vou colocar assim, ó, block 1, tá? Eu vou ir mudando as cores, né? Umas cores diferentes. O block 2, block 3. E trabalhar pelo menos com 3 opções. Vocês consigam enxergar o funcionamento, tá? Dando umas cores diferentes aqui para a gente poder testar. Eu vou criar block 3 aqui também. Ver uma outra cor. Pronto. Temos 3 cores diferentes. Estão aqui no nosso CSS. E eu vou criar, na verdade, eu vou utilizar aquele vetor de cursos, tá? Aqui aquele vetor tem mais opções, mas eu vou utilizar aquele vetor de cursos que está aqui, né? Ele tem uma, duas, três, quatro. Vamos criar block 4 também, só para que a gente possa usar esse mesmo vetor. Block 4. Vou jogar aqui uma outra cor, tá? Pronto. Temos 4 cores e aqui nós temos aqui esse nosso vetor dos cursos. Eu vou criar um outro atributo aqui também, tá? Eu vou criar esse atributo seleção, tá? Selection. E eu vou escolher, por exemplo, o Java, tá? Então, ele vai ser ali a inicial, o meu valor inicial que eu vou trabalhar, tá? Qual que vai ser a ideia? Eu vou criar uma caixa de seleção que eu vou alimentar com o nosso vetor e dependendo daquilo que eu escolher, ele vai modificar ali a cor de um outro elemento, tá? Então, basicamente vai ser esse funcionamento. Então, vamos lá para o HTML. Aqui, usuário componente.html, tá? Eu vou criar essa caixa de seleção. Vou utilizar aqui uma outra diretiva que nós vamos falar bastante na próxima aula, que é o ngModel. O ngModel, ele acaba adicionando um elemento de tela, geralmente um elemento de formulário, dentro da nossa classe como um atributo. Tá? Então, eu vou pôr aqui selection, que foi como a gente pôs lá, né? E vou fazer um ngFor. É até bom a gente utilizar um outro exemplo de ngFor para fixar, né? ngFor, eu vou, eu vou utilizar aqui o mesmo laço que nós utilizamos aqui, né? Tá? E aqui é muito parecido, se não idêntico. Ok? Então, nós temos aqui a nossa caixa de seleção.
tá? Bom, através da nossa caixa de seleção, nós também podemos trabalhar aqui com o nosso NG Switch, tá? Então, a diretiva aqui do NG Switch. Então, dependendo de um valor, e aqui eu vou apontar o valor que eu quero trabalhar com o selection, que é o nome do elemento da caixa de seleção que eu escolhi. Então, dependendo do elemento, da opção da caixa de seleção, a minha variável selection vai ser modificada. Por que que ela vai ser modificada? Por conta que eu tenho as duas diretivas aqui. Uma indo do HTML para o TypeScript, outra do TypeScript para o HTML. Então, como ele é bidirecional, o que eu mudar aqui muda no TypeScript, o que mudar no TypeScript muda aqui. Então, como ele vai fazer essa modificação, né? E aqui a gente só está usando o colchete, então é do TypeScript para o HTML. Então, notem a diferença. Estou usando o mesmo atributo selection, só que esse é bidirecional e esse aqui é unidirecional, do TypeScript para o HTML. Então, esse vai provocar uma mudança e esse aqui vai acabar aplicando a mudança que nós queremos, tá? Então, vou fazer assim, ó, div class, aí eu vou colocar aquelas classes que nós trabalhamos, tá? Block 1, né? E eu vou pôr NG Switch aqui, ó, NG Switch Case, tá? E aqui a nossa opção, né? Nós temos a lista de opções, né? Na verdade, é a lista de cursos que nós temos. Então, assim, ó, cursos. Então, por exemplo, se, né, o selection tiver com o mesmo valor que eu tenho na posição 0 do meu vetor cursos, ele vai exibir essa esse primeiro, essa primeira div, tá? Se não me falha a memória, Java. Eu vou até pegar lá para eu não esquecer, tá? Vou fazer para a segunda opção, para a terceira e para a quarta. Então, o que que ele vai testar? Vai testar o conteúdo da variável selection, se vai bater com o elemento da primeira do primeiro índice, do segundo índice, terceiro e assim por sequência, tá? HTML5, aqui, curso 2, curso 3, curso 2, curso 3. É posição 2 do vetor, posição 3 do vetor. Esse aqui é JavaScript e esse aqui é TypeScript. Bom, nossa seleção está mudando agora, aqui nossa div, mas não está mudando o CSS. Por quê? Porque eu esqueci de mudar aqui, tá? Vamos ver agora. Agora sim, agora está mudando de acordo a classe, né? Estamos modificando a div de acordo com a seleção. Então, aqui eu tenho uma diretiva do ng-model que nós vamos abordar no próximo vídeo. E aqui ele está utilizando tanto parênteses quanto colchetes, que significa que ele é bidirecional. E aqui está unidirecional. Então aqui, se eu mudar no HTML, ele muda no TypeScript. Se eu mudar no TypeScript, ele muda no HTML. E aqui, ele simplesmente está aceitando as mudanças do TypeScript dentro do HTML. Então essas são as nossas diretivas básicas. Na próxima aula, nós vamos criar uma classe do tipo modelo e vamos criar um formulário e alimentar ele. Vamos alimentar um vetor desse tipo de classe. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.